Fala pessoal, beleza? Passar aqui um pouco do racional que eu utilizei aqui para fazer a operação de hoje, que deu uns 400 e poucos, 420 pontos, com um risco de cento e poucos pontos, é o resultado ali de 800 e poucos reais. Então, primeiramente, eu olho o Ibovespa, né, onde a gente tem as informações ali do tudo, né, então eu olho primeiramente no semanal. Então, se a gente perceber, o, o Ibovespa ele vem caindo, né, ele está em tendência de baixa. Então a gente percebe que ele está em tendência de baixa. Então ele vem caindo. Deixa eu só arrumar essa setinha. Vou colocar aqui. Então ele está caindo aqui para e fez uma correção nas últimas semanas, né? Aqui para essa correçãozinha aqui. Pode ser que ele esteja se preparando para fazer um rompimento desse pivô, que seria perder na mínima aqui. Então pode ser que ele está respirando ali para continuar caindo. Para a gente perceber aqui, verificar, na verdade, os possíveis alvos, a gente pode pegar a mínima, a máxima desse movimento, né? Que ele fez o rompimento desse pivô. Então pode ser que ele busque esse primeiro alvo aqui em 160 mil, que está em torno de quase 7% aqui de queda ainda, que teria espaço, né? Mas o mercado pode fazer o que ele bem entender. Então, olhando o macro, a gente viu ali que o mercado está caindo, né? Está em tendência de baixa. Então, eu sempre tento buscar a operação ali a favor da tendência. Se a gente abrir aqui o diário, o índice ele estava nos últimos dias lateral, né, que a gente pegar aqui, dentro desse caixote. É, então o índice brigou dentro dessa região aqui, teve um falso rompimento, que seria, ele veio, teve esse falso rompimento aqui, aqui logo adiante, deixa eu pegar aqui, ó, pegar uma canetinha, caneta, aqui. Então ele brigou aqui dentro, né, brigou, foi embora, fez um falso rompimento aqui e voltou para dentro da região. Então ele tá no range lateral aqui, né, dentro. Mas se a gente pegar o macro, né, o macro aqui tá em queda, basicamente. Então vamos tentar buscar ali, busquei, né, tentar buscar ali operações a favor da tendência. É, outro ponto, né, aí vindo aqui para o índice futuro, que é o derivativo ali do Ibovespa. Então a gente pegar a mesma visão, né, então o mercado caindo ali em tendência de baixo. Tentei buscar ali operações a favor da tendência macro, né? Então, pegando aqui nos últimos dias, né? Novamente, o mercado lateralizou aqui essa região, tá lateral ainda, né? Deixa eu pegar aqui essa visão, tá lateral. Então, o preço está brigando dentro dessa região. E aí, para a gente ter um stop técnico mais barato, a gente vai abaixando os tempos gráficos para os tempos menores. Então, aqui vindo para os 60 minutos, a gente consegue perceber a mesma visão, mercado lateral, né? Que é que a gente marcou, mercado brigando dentro desse range aqui, né? Teve um falso rompimento, voltou para dentro do range, brigou dentro do range, fez um rompimento aqui, né? Então a gente não pode simplesmente que rompeu essa região, vou comprar, não, porque 80% dos movimentos são falsos, os rompimentos são falsos, né? Então ele voltou de novo para a região e ficou brigando aqui nessa região de pressão, porque teve um toque aqui, ó, dois toques. Aqui ele foi onde ele teve o rompimento, então ele brigou aqui para depois ele entrar de novo para dentro do range. Enfim, né? É, abaixando os tempos gráficos mais ainda, aqui para os 15 minutos, a gente consegue ver a mesma visão, mercado lateral. Aqui a gente consegue ver o mercado naquela mesma visão dos 60, né? A gente tem a mesma visão dos 60 aqui, nos 60 minutos. E a gente tem uma lateralização aqui dentro dessa própria lateralização, nos últimos dias aqui, do dia 16 ao dia 20, mais ou menos. Então, beleza. O que eu fiz aqui, né? Então, o mercado fechou no dia 20, ali, 6 horas da tarde. Marquei essa região de lateralização. É, vamos lá, o mercado fingiu que o mercado abriu ali. Então, marquei essa lateralização, né? Mercado aqui brigando nessa região de preço. Então, preço brigando aqui dentro também, né? Aqui dentro. A gente pode operar aqui, rompeu para baixo, a gente não pode simplesmente vender, vou vender porque rompeu aqui essa região lateral. A gente tem que esperar ele fazer um retorno nessa região para seguir com a venda. Basicamente assim, ó.
preço, a gente não pode seguir, ah, tá só porque tá caindo e eu vou vender. Não. A gente tem que esperar uma retração desse movimento, um respiro desse movimento para a gente tentar pegar ele aqui, ó, nesse pré-rompimento de pivô. Rompendo aqui, a gente tem essa confirmação do pivô, que é a visão para baixo. A gente tenta pegar no pré-rompimento do pivô. Então, basicamente, esse cenário que aconteceu aqui. Então, abaixando o tempo gráfico aqui para os 5 minutos, essas linhas aqui são a região que a gente marcou, que o mercado tá lateral. É, o mercado ele ficou meio que embolado aqui, sem olhar a média, sem olhar nada, a gente consegue ver que o mercado ficou embolado aqui nessa região hoje, ó, a partir da manhã. Então, o que que a gente fez, né? O que eu fiz, na verdade? Eu esperei fazer um pullback na região para seguir com a venda. Deixa eu apagar isso aqui e dar o cenário, né? Então, beleza. O mercado abriu, ele ficou nesse range aqui, né? Nesse range também, outra lateralidade. Então, o mercado estava muito lateral aqui, ó. Se a gente pegar aqui, o mercado todo lateral. A gente não pode simplesmente pegar ali no rompimento. Então, o mercado, esperamos ali ele romper, fazer um pullback para a gente seguir com a venda, né? Então, puxar um pouquinho para a direita. Então, beleza, o mercado era aqui 10 e pouco, brigando dentro desse quadrinho. Ele rompeu, né? Ah, vou vender aqui agora porque o preço vai embora, né? Não, não consigo vender aqui porque a nossa regra é seguir ali com o pullback, né? Pegar ali, então, eu vou vender aqui, opa, aqui, deixa eu esconder aqui, aí, e no improviso, né? É, então, beleza, o preço rompeu, eu vou vender aqui, eu vou pôr stop aqui, ou senão aqui em cima, né? Igual a gente falou lá, não podemos vender só porque o preço caiu assim, vamos vender aqui para continuar, não, então vamos esperar o retorno do movimento. Para a gente seguir com a continuação, né? Então o preço, ó, se você tivesse vendido ali, você foi estopado ali com o stop ali na máxima, estopou também lá. Então, o preço fez essa volta em V, esse pivô. O que que a gente pode fazer aqui? Aqui eu já estava esperando uma venda, por quê? Desse um candle de ignição ou um candle aqui de mostrando fraqueza nos compradores, eu vendi. Então, bati aqui venda a mercado mesmo e fiz o espelhamento desse movimento em V. Peguei a máxima e a mínima. Vendi aqui nessa região de pressão para sair aqui no mínimo nesse primeiro alvo aqui desse pivô, essa visão aqui, ó. E aí eu saí mais ou menos aqui com risco de quase 200 pontos para 420 pontos, deu quase 4 para 1. Então saí aqui, basicamente. Então o preço tocou lá. Saí da operação, pronto, deu 800 e poucos reais. Aí o preço ele voltou de novo na região para fazer o pullback, ó. Aqui daria para fazer outra venda, né? Pegando aqui, ó. Nessa linha amarela, perdeu a mínima, venda, um stop aqui. Por quê? O preço fez aquela visão que a gente falou, né? Rompeu, voltou, para depois seguir. Então a gente poderia seguir, né? E o preço ali andou, aqui ele foi estopado. Se você tivesse, não foi estopado, se você não tivesse mexido no stop, deixado ele bem em cima aqui, no técnico, né? E ele não foi estopado. Então ele brigou de novo aqui na região. Vamos ver se ele estopou ali. Deixa eu só tirar essa caneta, arrastar aqui pro lado. Aqui ele brigou na região ali, ó, ele tá fazendo pullback na região para seguir novamente, ó. Então ele tá vendo que a região respeitou aqui, ó. Ele fez, ele rompeu, né? Fez o pullback duas vezes, ó. Na primeira vez aqui e na segunda vez aqui, ó. Aqui, na segunda vez. Então poderia tentar outra venda aqui, um stop baratinho aqui de 200, cento e poucos pontos. Aqui ele já pagou quase 500 pontos nessa descida aqui. Ah, beleza. Vamos alongar o trade, então a gente consegue medir os possíveis alvos. Então pega máxima e mínima desse pivôzinho. O primeiro alvo está aqui em 173.489. Quantos pontos daria? Se você tivesse pegado na venda aqui, daria quase 1.000 pontos, 935 mil pontos, 935 pontos em 22 minutos. Então ele fez ali uma bandeirinha, foi embora, ó, fez um pullback ali no rompimento e foi embora. E tocou no primeiro alvo. Aqui, se a gente perceber também, ó, é um segundo alvo
desse pivô maior. A gente pegar máxima e mínima, ele casa aqui, ó. Ele casa com esse segundo alvo desse pivôzinho maior. O que que isso significa? Quem vendeu provavelmente vai estar realizando lucro ali, ou quem não pegou a venda vai estar comprando com esse mesmo pensamento. Os vendedores vão estar realizando lucro aqui. E se a gente olhar para trás, não vou olhar ali para trás, mas se ele olhar para trás deve ter algum suportezinho e aquele pode ser uma possível compra. Então, rompeu, rompeu a máxima, stop aqui embaixo, um stop de, ó, vamos medir aqui, 100 pontos, 90 pontos mais ou menos, 110 pontos mais ou menos. E aqui ele vai embora. Se a gente perceber, não mexeu no stop, ele foi embora. E possível alvos, né? A gente pode projetar esse mesmo pivôzinho aqui, ó. Vamos supor que a gente não pegou a venda, né? Ah, possíveis alvos de compra. Pegar a mínima e máxima desse pivô. Por quê? Rompeu, né? Esse Vzinho que ele formou. Ele bateu o primeiro alvo ali, basicamente, quase bateu. Fez o pullback aqui no rompimento. Fez o rompimento no pullback e foi embora no segundo alvo ali também. Então é isso. Basicamente, a minha venda foi aqui. Mas ele deu uma venda ali na primeira venda, segunda oportunidade de venda aqui e a compra, né? Considerando ali os alvos dos compradores. Perdão, dos vendedores, né? Alvos dos vendedores, possíveis entradas de compras. E é isso.